Aconteceu um homicídio em Parobé, no Rio Grande do Sul. A vítima se chamava Eduardo e o suspeito Marcos. E aí, na investigação, o telefone da vítima foi apreendido e periciado. Dessa perícia inicial, saiu um relatório de extração de dados, mensagens que passaram a compor parte da prova da acusação em relação à autoria. Anos depois, já na fase da pronúncia, a defesa de Marcos requereu uma nova perícia sobre esse mesmo aparelho para questionar a confiabilidade daquela extração original. Acontece que o aparelho simplesmente não ligava mais. Não carregava o sistema operacional e era, portanto, impossível confirmar se aqueles dados extraídos anos antes realmente correspondiam ao fato que estava na denúncia. Tecnicamente, isso é uma quebra da cadeia de custódia. Não porque alguém adulterou a prova, mas porque o Estado deixou de poder comprovar a integridade daquela prova durante o tempo. E aí, com essa fundamentação, a defesa de Marcos impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Diante da decisão denegatória, a defesa de Marcos interpôs recurso ordinário em habeas corpus para o STJ, que está lá no artigo 105, inciso 3º, alineado à Constituição. O relator, nesse caso, concedeu a ordem de habeas corpus de ofício, determinando o desentranhamento dos dados extraídos do aparelho celular da vítima. Só que essa mesma perícia que a própria defesa requereu também extraiu dados de um outro elemento presente no aparelho, o chip da operadora. E é aqui que mora, que reside toda a controvérsia e toda a parte interessante desse julgado. Porque desse chip se extraiu uma agenda de contatos que não mantinha qualquer dependência com o sistema operacional do aparelho. Então eu quero fazer uma pergunta antes de continuar. Se a cadeia de custódia do aparelho foi quebrada e os dados extraídos dele foram excluídos pelo STJ do processo, os dados do chip, obtidos na mesma diligência pelo mesmo perito, também precisam ser retirados, aplicando-se aqui à teoria dos frutos da árvore envenenada? Você respondeu que sim, você acabou de cometer o mesmo erro de raciocínio da defesa de Marcos. Eu sou o delegado Rodrigo Peçanha e no Informativo Jurisprudencial 1 de hoje você vai entender por que é que nesse caso não aplicaremos a teoria dos frutos da árvore envenenada. Tá aí para vocês na tela esse importante julgado do Informativo 897 do STJ agora, no mês de junho de 2026. Vamos retomar aqui a sequência processual, porque ela que explica como é que esse caso chegou ao STJ por vias diferentes. Então, como nós vimos, o recurso ordinário em habeas corpus resultou em uma ordem concedida de ofício pelo ministro Parciornik, determinando o desentranhamento apenas das provas obtidas da extração de dados do aparelho celular, mas não de todo e qualquer elemento relacionado ao caso. Então o processo voltou para a primeira vara criminal da comarca de Parobé, no Rio Grande do Sul, e o juízo de primeiro grau precisou decidir uma questão que a decisão do STJ não havia enfrentado expressamente. Ou seja, o que é que sai dos autos? Apenas o relatório de extração dos dados do telefone ou tudo o que tivesse relação com aquele celular, inclusive o chip? O juízo de primeiro grau entendeu que o chip seria uma fonte independente, que foi periciado à parte, inclusive a pedido da própria defesa, e que teria sido reanalisado por um órgão oficial. Portanto, dali saiu uma agenda telefônica diretamente do chip do telefone, sem depender do aparelho celular. A defesa inconformada ajuizou uma reclamação no STJ, que é a 48657, alegando que o juízo de primeiro grau estaria descumprindo a ordem de habeas corpus dada pelo STJ. Então essa reclamação foi julgada improcedente. A defesa interpôs um agravo regimental e foi esse agravo que a terceira sessão do STJ, vocês sabem, a reunião das turmas criminais da quinta e da sexta turma criminal do STJ, e a terceira sessão, portanto, negou por unanimidade provimento a esse agravo, confirmando que o chip não estaria relacionado ao aparelho. A defesa tentou ainda, nesse mesmo agravo, excluir os depoimentos dos policiais que mencionavam a extração dos dados de telefone, sob a tese de que esses depoimentos seriam prova ilícita por derivação e também
foi negado pelo STJ. Então, olhem lá, os dispositivos importantes para a gente analisar aqui, 3 de índole constitucional e 2 do CPP, são esses que estão aí na tela para vocês, que está lá no artigo 5º, inciso 56, que diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O artigo 105, inciso 1º, a linha F, trata da competência do STJ para julgar a reclamação e, por fim, o artigo 105, inciso 2º, a linha A, confere competência ao STJ para julgar os habeas corpus decididos pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais de estados, Distrito Federal e territórios, quando a decisão do habeas corpus for denegatória. É muito importante que vocês tenham essa base de fundamentação, porque nas respostas das provas você precisa sempre fundamentar aquilo que você está falando, e nada melhor do que fazer isso com base na Constituição em primeiro lugar e depois na legislação infraconstitucional. Por isso está aí para vocês o artigo 157, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal e também o artigo 158, que trata da inadmissibilidade das provas e também da necessidade de sustração e aborda ainda algumas teorias, como a teoria da fonte independente, que nós vamos falar mais à frente. Mas vamos voltar aqui para o caso e ver, portanto, aqui os argumentos exatos da defesa de Marcos. A tese dele foi construída sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada, que traz aquela ideia de que, uma vez contaminada a fonte, tudo que dela deriva também está contaminado. A decisão, portanto, no habeas corpus, segundo a defesa de Marcos, teria reconhecido a necessidade de o Estado preservar a integridade da fonte da prova digital como um todo, não podendo se contentar em pedaços. Portanto, para eles faltaria integridade e originalidade na extração dos dados do celular, o que acabaria por comprometer a cadeia de custódia. Mas a defesa ainda argumentou que o chip, isoladamente do seu ambiente operacional, seria um fragmento de dados estático, descontextualizado, sem rastreabilidade para sustentar uma avaliação técnica consistente e ainda, como eu disse para vocês, pediu que fossem excluídos os depoimentos dos policiais que estavam lá nos autos e que se referiam de alguma forma àquelas informações dos dados que foram extraídos do telefone, considerado tendo que ser o telefone que foi retirado dos autos. O problema é que a defesa confunde duas coisas que a lei processual trata como categorias distintas. Uma coisa é a mesma investigação, outra coisa é a mesma fonte de prova. E por isso a defesa não foi bem sucedida. E eu trago para vocês aqui os fundamentos que o STJ utilizou para negar o pedido da defesa nesse agravo regimental. O primeiro deles é em relação ao chip. O chip da operadora não é uma parte integrante do aparelho celular, é um objeto autônomo. Pode ser adquirido em separado do telefone celular, pode ser retirado e colocado em outro telefone celular. Então, a decisão do primeiro grau foi confirmada pelo STJ e lá o juiz entendeu que mesmo quando removido o chip, é possível ao titular continuar usando o aparelho celular, inserindo esse chip em outro dispositivo. Por isso, a falha na conservação atingiu apenas o aparelho telefônico e não foi extensível ao chip. O segundo fundamento é em relação ao depoimento dos policiais. Aqui o STJ faz um raciocínio interessante, ele não aplica uma regra automática de exclusão. O juízo de primeiro grau já havia suprimido 2 relatos dos policiais, os trechos que mencionavam especificamente a extração de dados do aparelho, que foi declarada nula essa prova do aparelho, certo? Mas mantinha o que dizia respeito a outros fatos da investigação e que não guardassem relação de causalidade com a prova que foi anulada. E aí, considerando aqui a complexidade dessas investigações no caso concreto, não seria possível afirmar que os depoimentos como um todo diziam respeito exclusivamente aos dados extraídos do aparelho, ou seja, a exclusão da prova derivada não é automática, presta atenção nisso.
ela depende de um exame concreto do nexo de causalidade caso a caso. E se você está gostando desse vídeo, deixa aqui o like, se inscreve no canal, indica para o seu amigo, para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão nessa estrada estudando para delegado. Então tá aí para vocês, ó, o chip da operadora não é parte integrante do aparelho celular e constitui fonte independente de prova, não sendo abrangido pela nulidade declarada em relação à extração de dados do aparelho. Portanto, a nulidade da cadeia de custódia, naquela conservação do celular, não se estende ao chip da operadora, porque ele pode ser acessado independentemente do aparelho. Mais uma tese fixada é que a exclusão de depoimentos de testemunhas que mencionam a extração de dados do celular não é automática, devendo ser analisada a relação de causalidade com a prova declarada nula. Presta atenção nisso, isso é questão certa de provas que costumam aprofundar os estudos de vocês, certo? Então, a implicação prática disso na vida do dia a dia do policial, da delegacia. Primeiro, desde a lavratura do auto de apreensão, separem o chip do aparelho, documentem como elementos autônomos, inclusive fisicamente, coloquem duas sacolas de cadeia de custódia. Isso já cria, desde a origem do inquérito, uma cadeia de custódia independente, e foi exatamente o que conseguiu preservar essa prova do chip aqui nesse caso concreto. O segundo ponto, se o aparelho apresentar algum risco de conservação, bateria, sistema operacional, um dano físico, às vezes o aparelho está todo quebrado, reforce no laudo pericial, peça para o perito fazer isso, que o chip foi examinado por um procedimento próprio, uma metodologia própria, com data do exame documentado separadamente. Isso permite, mais tarde, sustentar a acusação, a tese da fonte independente, caso o aparelho seja invalidado por algum motivo. E no terceiro ponto, em relação ao depoimento dos policiais, isso aqui é muito importante, nessa fase inicial é recomendável, sempre que possível, tentar diferenciar durante a oitiva dos policiais o que ele sabe sobre a extração de dados do telefone e o que ele sabe por conta de outras diligências. Isso facilita depois a análise do nexo causal que a gente viu lá quando falamos do segundo fundamento da decisão. Se você quer estudar cadeia de custódia com esse nível de profundidade, clica no link aqui desse vídeo, acessa o grupo lá, a gente faz uma call de nivelamento e eu consigo te ajudar a ser aprovado para delegado de polícia através de um dos programas de mentoria do Direito Penal 1. Você vai fazer um simulado, a gente vai conversar e entender exatamente em que ponto você se encontra e para onde que a gente tem que te levar para você ser aprovado. Mas vamos lá por trás da teoria agora, aliás, da teoria que fundamentou essa decisão. Como eu disse para vocês, a raiz constitucional da teoria dos frutos da árvore envenenada está no inciso 56 do artigo 5º da Constituição, e o Código de Processo Penal desdobra essa garantia lá no artigo 157. Então, a regra geral é a teoria dos frutos da árvore envenenada, que vem lá do inglês Fruits of the Poisonous Tree, e teve origem num caso chamado Silverthorne Lumber Company versus Estados Unidos, que foi julgado pela Suprema Corte Americana em 1920. E a lógica que foi aplicada lá e que é aplicada nos dias de hoje aqui no Brasil é que a prova originária sendo ilícita macula, transmite essa ilicitude para as provas dela derivadas, mesmo que essas provas isoladamente derivadas sejam lícitas. Então isso está lá na primeira parte do artigo 157 do Código de Processo Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. E aí, no final do primeiro parágrafo, a gente tem a primeira exceção que o artigo 157 traz ao alcance, a amplitude dessa teoria dos frutos da árvore envenenada. Vamos ver quais são essas exceções, portanto, à regra
da contaminação das provas pela teoria dos frutos da árvore envenenada. A primeira delas está aí no parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal, que é a parte que o parágrafo 1º vai dizer que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo, portanto, uma exceção, uma ressalva, quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Então, a legislação não vai dar nome a essa exceção. A doutrina vai se referir a ela simplesmente como uma ausência de nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova questionada. Foi exatamente essa exceção usada pelo STJ para manter os depoimentos dos policiais. Então vejam, ausência de nexo causal, 157 parágrafo 1º parte final, aplicado no nosso caso aqui ao depoimento dos policiais. Agora, a segunda exceção, que está no parágrafo 2º do artigo 157 do Código de Processo Penal, é a que fundamentou a ideia de que o chip poderia ser utilizado. Ela trata da teoria da fonte independente, que é aquela que, presta atenção aqui, por si só, seguindo os trâmites típicos próprios da investigação, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, vejam, o parágrafo 2º, majoritariamente, vai trazer aí, portanto, a teoria da descoberta inevitável. Essas teorias da fonte independente da descoberta inevitável são tratadas por muitos como sendo a mesma coisa. São teorias próximas, realmente. Mas, tecnicamente, elas são distintas. E aí eu quero aprofundar com você aqui, que está fazendo prova para delegado de polícia, porque em uma eventual segunda fase, ou numa primeira fase muito pesada, em uma eventual prova oral, você consegue mostrar para o seu examinador que você domina o tema. Então notem sobre o que eu estou falando aqui agora. Eu estou fazendo uma distinção entre teoria da fonte independente e teoria da descoberta inevitável. Ambas estão presentes no artigo 157, parágrafo 2º, mas eu quero fazer uma distinção técnica aqui para vocês, que ela é, na verdade, um aprofundamento, é um refinamento, uma sofisticação aqui da nossa aula. Presta atenção. A teoria da fonte independente, em sentido estrito, pressupõe duas fontes de prova que já existiam separadas desde o início da investigação. É exatamente o caso do chip, que sempre foi um objeto físico autônomo do aparelho telefônico. Então ali temos a aplicação da teoria da fonte independente. Já a teoria da descoberta inevitável vem dos Estados Unidos também, e ela autoriza o aproveitamento de uma prova, mesmo quando ela decorreu de uma que foi obtida por meios ilícitos, desde que se demonstre que ela seria de qualquer forma encontrada por diligências investigativas lícitas, irregulares, já em curso, independentemente da ilegalidade cometida. A lógica aqui, portanto, não é negar a ilicitude do meio de prova usado. É neutralizar uma consequência processual de anulação dessa prova, porque o resultado fático seria o mesmo, mas por um outro caminho, esse sim lícito. Essa teoria também nasce de uma decisão da Suprema Corte Americana de 1984, o caso Nix versus Williams, que é conhecido como o caso Christian Burial Speech Case. A situação era o seguinte: um cara chamado Robert Anthony Williams foi suspeito de ter assassinado uma menina de apenas 10 anos, a Pamela Powers. E aí, durante o transporte desse preso, um policial, sem a presença de advogado, violando a 6ª emenda da Constituição Americana, fez um apelo emocional, trocou uma ideia com o cara, provavelmente de uma maneira criminosa, cometendo tortura, né? Tortura, confissão. E aí o sujeito indicou onde estava o corpo da criança. Um detalhe que é decisivo e que fundamentou tudo isso que a gente está falando sobre a ideia da teoria da descoberta inevitável é que no momento dessa confissão, uma equipe de buscas voluntárias já estava varrendo a área sistematicamente onde o corpo realmente estava. Então, inevitavelmente, aquelas pessoas iriam descobrir onde estava o corpo da menina, independentemente da prova obtida
por um meio ilícito e por esse policial que transportava o suspeito. Por isso, teoria da descoberta inevitável. Por uma fonte ilícita, aquela prova já seria descoberta, certo? Essa, então, é a distinção aí desses dois tipos de exceções à contaminação dos frutos da árvore envenenada. Agora, então, aí aqui, esse slide, na verdade, eu já falei, desculpem, eu não passei na hora certa. Aqui eu tenho a natureza da teoria da fonte independente, a natureza da teoria da descoberta inevitável, relação com a prova ilícita e o que se prova nesse nosso caso concreto. Tudo bem? Vocês deem um pause aí, dêem uma lida no quadro e vamos seguir, portanto, aqui para a ideia de que uma mesma investigação não é sinônimo de uma mesma fonte de prova. O chip nunca dependeu do aparelho para existir como fonte de prova independente, certo? Então aqui não é uma hipótese de que o chip seria encontrado de qualquer jeito. Não estamos falando de uma descoberta inevitável. Estamos falando especificamente de uma fonte independente. E aí eu quero que vocês tenham essa sensibilidade de entender qual é a teoria que está sendo aplicada. Porque você já sabe que ambas moram lá no 157, parágrafo 2º. Mas qual foi usada aqui e por que foi usada aqui? Esse é o pulo do gato. É isso que eu quero que você saia dessa aula compreendendo de maneira absoluta. Então, se a gente volta para aquela pergunta lá do início, você vai entender que, na verdade, o STJ está certo. A prova era, sim, uma prova do chip proveniente de uma fonte independente, né? E esse tipo de distinção fina, de sofisticação, que acaba separando quem estuda de maneira superficial de quem realmente entende a teoria, que é capaz de aplicar e que as bancas estão cada vez mais cobrando dos candidatos ao cargo de delegado de polícia. Portanto, se você quer ser delegado de polícia, acessa aí o link, entra lá no grupo da Mentoria Direito Penal ON, que nós vamos fazer uma avaliação, uma call de nivelamento para a gente poder entender qual é o programa de mentoria que vai te ajudar a ser aprovado para delegado. Acompanhe o canal aqui, segundas-feiras, você já sabe, Lei Antifacção. Quartas-feiras o nosso informativo jurisprudencial e na sexta-feira a gente responde aquela questão pesada de concurso em alto estilo, como sempre. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, bons estudos e até a próxima.